Alô. Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer uma pequena oração para depois a gente fazer uma reflexão na palavra de Deus. Soberano Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia vivido. Graças a Ti, Senhor, fomos sustentados até aqui. Continua, Senhor, cuidando de todos nós, que nós possamos nos entregar confiadamente em Suas mãos e crer em Suas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A semana passada, eu abordei um tema aqui com vocês. Não sei se estão lembrados, eu vou lembrá-los um pouco. Eu estava falando sobre a unidade da igreja, tá? Onde eu falei sobre a importância, né, da comunhão na igreja, da comunhão entre os irmãos. E hoje eu vou voltar novamente a falar em cima disso. Não propriamente os mesmos textos bíblicos, mas quando eu finalizei na terça-feira passada, eu fiz uma referência a respeito da unidade da igreja, sobre unidade nas orações, que está lá em Atos 2:42. Não sei se lembram, dizendo que lá as orações entre os irmãos, lá em Atos, né? Os irmãos da igreja primitiva, eles eram assim, unânimes, orando e intercedendo, sempre juntos. E hoje eu vou falar novamente, mas vou falar sobre orar uns pelos outros. Porque a gente está sempre aqui e é bom a gente relembrar a importância de nós orarmos uns pelos outros. Eu vou usar a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, 1, de 9 a 12, que é uma epístola que Paulo escreveu aos crentes de Colossos, né? E nessa epístola que ele escreve, ele ficou sabendo por vamos dizer assim, seria um pastor que ele deixou ali no seu lugar, Epáfras, para pastorear a igreja. Mas eles essa igreja era constituída, na sua maioria, por gentios e não por judeus. E eles ainda tinham, assim, muita influência de filosofias heréticas, de heresias e dúvidas a respeito de Deus, da santidade de Deus. Eles achavam assim que algumas pessoas que seriam as escolhidas, as especiais. Eles não acreditavam na graça de Deus, na verdade, né? Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa passagem aqui. Mas eu queria, na introdução, falar que se nós cremos, né, a gente canta aqui, somos família, família de Deus, e o Senhor é o Deus de todos nós, é natural que a gente queira o melhor para os nossos irmãos. Pelo menos eu espero que seja assim, né? Especialmente no que se refere à vida espiritual dos irmãos, né? E o seu destino eterno. O maior amor que a gente pode ter pelos nossos irmãos não é um beijinho, um abraço, não é nada disso. É a nossa preocupação com a salvação do nosso irmão. Então, a gente, lógico, se entristece quando nós olhamos assim e a gente vê muitas pessoas que se afastaram e se perderam, sabe? Estão perdidos aí, não voltaram, não estão em igreja alguma, né? E
Então, o importante é assim, que nós estejamos bem centrados, que nós estamos aqui, principalmente, para interceder pela essa comunhão dentro da igreja, essa unidade que nós temos que ter uns com os outros, a preocupação com a vida espiritual de cada um. Então, por exemplo, se você vê um que está mais fraco na fé, ou que está em dificuldade, qual é o nosso papel? É estar socorrendo, estar ali junto àquela pessoa. E também uma outra coisa que eu acho importante, que no domingo eu achei muito interessante, e quero tocar sobre isso também, que ao final do culto, nós tínhamos uma irmã aqui que estava com um problema, a Cristiane, um problema no rosto. E o pastor a chamou à frente para ungí-la e pediu que alguns irmãos permanecessem ali junto. Muita gente, assim, saiu, nem olhou para trás, né? Então, a gente percebe como nós estamos esquecidos de algumas coisas que são importantes, sabe? De alguns procedimentos em relação à oração para as pessoas, dessa oração presencial, né? Aqui na igreja, quem tem o hábito de fazer isso, geralmente é o Marco, não é? O Marco, de repente, ele levanta lá e ele vem, ele ora por um, ora por outro. É muito importante, gente, porque se vocês analisarem, quando o Marco faz esse movimento, bom, ele é movido pelo Espírito Santo. Quando ele faz esse movimento, vamos supor que seja comigo. Qual o sentimento que eu vou vivenciar? Pense bem. Primeiro, eu sou uma pessoa que está chamando a atenção a alguém que vem orar por mim. Eu percebo que aquele toque que é colocado em mim é o socorro de Deus. Veja como isso é importante, não é? Então, Paulo, ele, na verdade, então a gente vai voltar lá na epístola para poder falar um pouquinho. Então, vamos ler o texto aqui. Ele diz assim, e Paulo orava sem cessar por todos aqueles, aonde ele passava, vamos dizer, ele iniciava uma igreja ali, ou ele tinha pregado para um pequeno núcleo, a grande preocupação de Paulo não era só escrever cartas, mas ele sempre orava por essas igrejas pequenas. Ele estava sempre orando, sempre preocupado com os irmãos. Então, ele diz assim, ao saber o que Epáfras falou, que o pessoal lá de Colossos estava meio que desviando, pendendo para heresias, para um certo misticismo, com dúvidas doutrinárias, ele diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Eu até coloquei um grifo, não cessamos de orar por vós. Estou sabendo que a igreja não está legal e eu não paro de orar por essa igreja e de pedir que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja o que ele está pedindo. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, quais são os motivos de oração de Paulo aqui? A gente pode destacar alguns. Primeiro, o transbordar em pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é importante isso? A nossa ignorância, às vezes, na maioria das vezes, nos afasta de Deus. Tá? Ele está pedindo pela sabedoria e entendimento espiritual. Não basta só ter sabedoria, mas tem que ter um entendimento espiritual, uma visão espiritual. E quem dá isso é o Espírito Santo. Aí ele diz, para quê? Para que isso? Para quê? Para viver na prática, de forma digna, dentro dos princípios do Senhor. E que possam eles frutificar, tanto no conhecimento, como levar a outros este conhecimento de Deus. Então, não basta eu ter crescido, mas agora eu tenho que dar frutos. E qual é o meu fruto? É levar a outros a serem como eu que fiz uma caminhada, tá? E uma coisa importante que ele reconhece, que Deus dê a eles força e poder. Porque a gente sabe, quando Deus nos comissiona para pregar o Evangelho, nós não dependemos da nossa força. A força quem nos dá é Deus. A mudança daquela pessoa não é nossa. É Deus que faz essa transformação no coração daquela pessoa. E uma coisa importante que todos nós temos que ter, ser perseverantes e longânimos. Quer dizer, olha, eu orei pela igreja lá de Colossos, eu orei por essa igreja, mas, não tem jeito, não vou orar mais. Não. Perseverança e a longanimidade, que está associada à perseverança. Nós temos que esticar, e esperar, ter paciência, né? E uma coisa que é o fruto de um trabalho para Deus é a alegria pela causa. Quer dizer, se vocês perceberem, quando a gente vê alguém que a gente discipulou, que a gente fez uma caminhada com aquela pessoa e vê nela, assim, atitudes de mudança, de uma insistência, de uma perseverança, você tem muita alegria e isso te faz assim, te alimenta para continuar o seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Não é que você queira gratificação, mas, na verdade, a verdadeira gratificação é ver os frutos de um trabalho, né, que se faz. Então, Paulo foi um exemplo de intercessor. Veja, mesmo na prisão, ele orava pelos irmãos. Olha que coisa estranha, um cara lá no meio, nas grades, sofrendo ameaças, ele orava, ele intercedia pelas pessoas. Não é? É muito diferente de nós, né? De vez em quando pelo menos, eu olho assim, quando você está com um problema, você olha para o teu umbigo. Você não olha para o outro, você esquece do outro, né? E a gente pergunta como alguém tão necessitado poderia, assim, num determinado momento, na maior parte dos momentos, interceder por outras pessoas, né? Mas Paulo sempre teve forças para orar. Ele sempre teve forças. Então, dessa passagem aqui, que nós lemos, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira conclusão delas é que quando nós oramos uns pelos outros, né, estamos cumprindo um mandamento
de Deus em sua palavra. Porque se nós folhearmos a palavra de Deus, fala em orar sem cessar. E não é orar por você, é orar por todos, né? Tiago, por exemplo, fala sobre orarmos em situações diversas, seja por gratidão, seja no momento de tristeza, seja no momento de doença, seja no momento de dúvida. Então, lá em Tiago 5, de 13 a 18, eu vou ler a passagem onde Tiago mostra, inclusive, o que ocorreu no domingo aqui, quando o pastor orou por uma pessoa da igreja. Então, lá em Tiago 5, de 13 a 18, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E quando eu li esse versículo 13, eu lembrei quando a gente se reunia aqui na igreja de manhã, grupo de oração era de manhã. E quem coordenava esse grupo era a Fabiana, filha do Jaime. E era interessante porque, às vezes, a gente estava orando e, de repente, alguém, né, se manifestava assim, tinha tido uma iluminação e ela cantava. Então, veja, são duas coisas, porque o louvor também é um tipo de oração. É um falar com Deus também. Quando você está louvando, você está falando com Deus. Veja as letras das músicas que nós cantamos. Veja o que está contido ali. Na verdade, a gente está orando e se fortalecendo também. E ele diz assim: está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tá? E a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Veja a importância da oração. E aí ele diz assim: e se houver pecado, cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí ele tira uma conclusão: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A confissão de pecados que a gente faz antes de entrar na presença do Senhor, a gente já está na presença do Senhor, mas antes de começar a orar, ela é importante, porque é para o nosso crescimento espiritual. Quando eu chego para Deus: Senhor, olha, hoje eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência completamente com meu filho. Senhor, eu falei coisas que eu não devia. Me perdoa, Senhor. Dai-me paciência. O que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo a minha falta de paciência, mas eu já estou orando a Deus pedindo paciência. Então, na palavra, a gente encontra muitos exemplos de homens que oraram pelos outros. Então, por exemplo, Elias, que orou primeiro para não chover, depois ele orou para chover. Está lá em Reis, 1 Reis 17, 18. Abraão orou pelo povo. Moisés orou por Miriam. Davi, se você olhar Salmos, em quantos salmos Davi ora? Ele está orando. E a gente acha que é simplesmente um salmo, é bonito, é uma poesia. Não é, é uma oração. Né? E muitos outros na palavra de Deus a gente sabe que oraram. Paulo, a gente já deu exemplo dele. A segunda coisa é que quando oramos uns pelos outros, nós geramos ligações profundas e uma interdependência, que é o exemplo que eu dei do Marco. Sabe, quando alguém, aquele negócio que a gente fazia aqui,
que de vez em quando a gente convocava as pessoas à frente que precisavam de oração e que os irmãos de oração viessem orar, é importante, porque neste gesto que nós fazemos de chegar à pessoa e conversar primeiro com ela, e ouvi-la e depois orar, é muito importante, porque nós tornamos aquela pessoa assim, importante ali naquele momento, e importante para Deus. Ela sente que ela está sendo levada em consideração, tá? Então, Deus, ele derrama suas bênçãos no outro e em nós também. Mas a oração, ela gera vínculos fortes, sabe? De amor, de cuidado, de respeito ao outro, de aceitação, afasta julgamentos. Eu percebo, assim, que quando, vamos supor, chega uma pessoa, está com um problema sério de relacionamento, e a pessoa fala, olha, eu errei, né? Ora por mim, porque meu casamento vai se desfazer, sabe? Prestem atenção, se vocês analisarem cada um de vocês aqui que ora, nesse momento não entra um julgamento sobre, vamos dizer assim, esse cara é errado, nem quero saber dele. Nós não fazemos isso. Nós não emitimos julgamentos. Por quê? Neste momento, a gente faz exatamente o que Jesus fazia. Jesus não emitia julgamento. Com a mulher adúltera, ele não fez isso. Fez? Ele teve uma atitude de amorosidade. E essa atitude de amorosidade na oração, ela cria um laço muito forte entre as pessoas. A comunhão na igreja, ela é assegurada pela oração. A comunhão na igreja, ela é assegurada porque nós começamos a olhar uns aos outros com carinho, com cuidado, sabendo da necessidade de cada um. Nós sentimos dor pelo outro, nós desenvolvemos afeto por aquela pessoa. Veja como orar uns pelos outros é fundamental. Não é só fundamental para o outro, não. É para nós. Porque quando a gente faz isso, o outro é abençoado, mas também nós somos abençoados. E somos abençoados de que jeito? Com um crescimento espiritual muito maior. Sabe, a gente fala assim de santidade. A vida de santidade envolve essa atitude de compaixão, de amor pelo outro, de se dispor para o outro. Essa é uma vida de santidade. E existe um autor, Stanley Jones, ele diz assim, já descobri que sou melhor ou pior à medida que oro mais ou menos. Vocês podem perceber, quando você está assim, numa intensidade grande de oração, você anda igual um cisne num lago calmo, não é? Não que você não tenha problemas, mas você se sente melhor, você se sente uma pessoa melhor. Na verdade, eu entendo que quem ora é como uma luz, como um farol, para se projetar sobre os outros e a sua necessidade. A gente fala de ser luz no mundo, sal na terra. Para ser luz no mundo, nós precisamos orar. Então, esse farol é ele quem dá a direção. Eu penso assim, eu tenho algumas pessoas, e eu estou falando de uma experiência assim, com algumas pessoas, que às vezes falam, ai, Glória, quando eu estou assim, meio triste, eu penso em você. O que é isso? Ligação. Acender uma luz para direcionar para aquela pessoa.
E orar pelo outro, então, voltando a dizer, é uma via de mão dupla, mas a gente precisa ter um cuidado. Porque o nosso homem interior, que também tem a carnalidade, tem gente que fala, então, ó, se eu vou ganhar, então eu vou orar mais. Cuidado com isso, porque o Senhor sonda os corações. Tá? E a última item que eu queria tirar dessa leitura é que quando nós oramos pelos outros, nós contribuímos para o fortalecimento da vida cristã. Isso na nossa vida pessoal e na vida na igreja. Amém?